Esses dias eu tava dando um rolezinho, né, de moto. Eu fui até a sede do motoclube lá em Paulínia. E aí no caminho eu fiquei pensando, né, em como a arte marcial, como a luta como um todo, ela sofreu mudanças, né, sofreu mutações no decorrer dos anos. E também em como cada país entende a luta de uma forma diferente. É interessante porque por mais que nós brasileiros tentamos aí entender um pouco, cada vez mais, né, um pouco mais do Muay Thai, mas ele fica diferente em se tratando de Tailândia. Mas por que eu digo isso? Eu não estou querendo dizer que nós nunca chegaremos ao nível dos tailandeses, não é isso. Eu acho pouco provável. Nós temos e teremos sim lutadores pontuais que farão uma grande diferença. Mas isso provavelmente não vai ocorrer se ele continuar morando no Brasil. Ele vai ter sim que se mudar para a Tailândia e disputar ali no circuito tailandês, assim como ocorre hoje, né? E já ocorre há alguns anos. Alguns lutadores de renome, né? Cosmo Alexandre, José Neto, agora mais recentemente o Cajaíba, né? E muitos outros que estão fazendo a sua carreira e a sua vida nos campos ali da Tailândia. Esses lutadores batem de frente, tá? De uma forma absurda com os tailandeses, mas é um lutador, é um outro lutador, não é um ninho de lutadores como acontece na Tailândia. Mas isso tudo, na verdade, é mais cultural do que tudo, na minha opinião. Por que cultural? Porque a cultura do Muay Thai na Tailândia é a cultura da sobrevivência. Eu costumo falar isso sempre. Na Tailândia se sobe no ringue desde sempre pensando em levar dinheiro para casa. Com 5, 6, 7 anos de idade, uma criança sobe no ringue para competir, para levar dinheiro para casa, para levar dinheiro para comprar comida. E aqui no Brasil, uma criança nessa idade vai ali 2 vezes por semana na academia, muitas vezes empurrado, porque o pai foi um praticante, né? É um ex-praticante, e quer muito que o filho pratique, né? E o filho vai ali 2 vezes por semana e o professor precisa se desdobrar para arrumar atividades que vão compensar outras atividades relacionadas ao Muay Thai. Que outras atividades, né? Vai ter que fazer brincadeiras, vai ter que se desdobrar e fazer algumas coisas. Por quê? Porque senão o aluno ele vai em poucos meses provavelmente parar de treinar. Então eu posso até dizer, eu digo isso até com propriedade, né? Em 2010, né? Então aí 13 anos, né? Então, vamos dizer 12 anos e meio, que meu livro foi lançado no final do ano de 2010. Eu já falava isso, né? Que no Brasil as crianças, o professor ele precisa realmente trazer muito mais elementos para suas aulas do que, entre aspas, aparadores, aquela coisa tecnicista, né? Mas eu não posso dizer hoje, vivendo a luta da forma como eu vivi durante muitos anos, eu até cheguei durante um período defender fielmente que a criança deveria somente treinar ali de uma forma lúdica, mas hoje eu tenho um pensamento um pouco diferenciado quanto a isso. Eu acho que tem que ser muito mais equilibrado para que o aluno possa sim continuar na academia durante muitos e muitos anos e se tornar no futuro um grande lutador com diversas outras capacidades físicas e mentais até, né? Muito mais afloradas do que somente para o gesto técnico da luta em si, do Muay Thai. E a gente vê hoje, né, que o Muay Thai na Tailândia ele deu uma
uma explodida nos últimos meses, né? Depois da pandemia. Ele realmente explodiu, o Muay Thai se reinventou, né? Alguns eventos tradicionais, né? Estádios como o Lumpini, eles resolveram ali fazer alterações nas regras não, né? Mas nos rounds em si. Continuou a pontuação sendo um sistema de corrida, né? Mas eles deixaram a luta muito mais dinâmica. Pra que isso, né? Mas pra que eles tiveram que fazer essa mudança? Por que eles mudaram? O Muay Thai estava caindo de descrédito, o Muay Thai estava perdendo adeptos. Não, na verdade não é isso. É que a televisão precisa de patrocinadores, e o patrocinador, ele pouco se importa com a luta, ele quer saber o resultado que aquele esporte vai trazer para ele, né? Então agora imagine que numa luta tradicional de 5 rounds, os 2 primeiros rounds geralmente são mais de estudos, né? Os atletas optam por estudar. Não que os 2 primeiros rounds não tenham valor, muito pelo contrário, o valor é igual. Os 5 rounds têm o mesmo valor. Porém, os lutadores optam no sistema tradicional do jogo do Muay Thai em se estudar um pouco mais, entender um pouco, sentir o público e tudo mais, né? E aconteceu que pós-pandemia, o Lumpini, né, um grupo, resolveu alterar algumas coisas, passaram a fazer eventos mais dinâmicos, mais, como eu vou dizer, mais voltado mesmo para um público leigo, né? Aquele público que gosta de sentar na frente da televisão aos finais de semana e ver o pau comendo, né? Assistir o UFC, assistir, enfim, né? Eles queriam levar muito mais o Muay Thai para o mundo, né? Obviamente visando, né, o financeiro, né? E, enfim, isso também faz parte da evolução do esporte, né? Obviamente isso faz parte da evolução do esporte. E isso é ótimo, é excepcional, né? O Muay Thai realmente precisa evoluir. Ele precisa ter essa alteração, né? Talvez chegou o momento mesmo, e isso é importante que aconteça. Mas assim, a questão também é que o Muay Thai nos dias de hoje, né, principalmente aqui no Brasil, ele se tornou um comércio, né, um comércio da indústria do fitness. Todo mundo pratica Muay Thai, você vê jogador de futebol praticando Muay Thai, você vê ator de novela, atriz de novela praticando Muay Thai. Isso é muito bom mesmo. E isso com certeza não aconteceria, né, dessas pessoas famosas aí estarem praticando Muay Thai, se o Muay Thai se mantivesse ali na sua mais singela forma tradicional, assim como na criação. Porém, lá na Tailândia você vê muitos tailandeses, né, muitas tailandesas praticando Muay Thai como fitness, né? A gente já vê isso em alguns campos, né? Isso é importantíssimo, até mesmo para a evolução do Muay Thai lá, principalmente na parte da mentalidade das pessoas, né? Mas e no Brasil, né? Como que vem funcionando isso? Ou no resto do mundo, né? Como vem funcionando isso? Antes de começar a falar realmente, né, é preciso entender que o Muay Thai ele remonta muitos e muitos séculos, porém não com esse nome, né? Sim, o Muay Thai Boran era uma luta anciã, Muay Thai Boran, né, a luta dos anciãos, ou boxe dos anciãos, né, boxe dos antigos, né, como se fala bastante. Ele remonta, então ali naquele ponto de Muay Thai Boran, ele era sim uma arte marcial, ou ele é sim uma arte marcial na sua mais pura forma, né? Já nos dias de hoje, o Muay Thai é muito mais esportivo, ele é esportivo, né? O Muay Thai é um esporte de combate diferente do Muay Thai Boran, que é uma arte marcial, né? E ele realmente remonta a séculos atrás. No entanto, tá? Nos dias de hoje, o Muay Thai ganhou muita popularidade, e é uma popularidade assim sem precedentes em todo o mundo, né? Não é muito difícil você andar aí por um quarteirão de alguma cidade não muito grande e encontrar aí uma ou duas academias de Muay Thai,
né? Isso aqui no Brasil. Na Tailândia nem se fala, né? As pessoas realmente estão procurando os benefícios físicos e mentais dessa modalidade. Nós vemos também lutadores do UFC, né, que vêm praticando fortemente o Muay Thai, né? Pessoas que estão passando a defender esse nome de uma forma muito assim ferrenha, né? E nós vemos que desde academias locais até grandes arenas de luta, né, o Muay Thai tem se estabelecido de uma forma muito mais eficaz de combate, também como uma excelente forma de condicionamento físico. E isso se dá também porque pois pessoas de várias idades e níveis de condicionamento, níveis sociais diferentes, têm aderido a essa arte fascinante, né? Como eu já disse, buscando benefícios aí físicos e mentais. Uma das razões para o crescimento e o interesse no Muay Thai é a sua eficácia como um esporte de luta. Porém, as pessoas até podem procurar por esse motivo, mas acabam normalmente ficando mesmo ali no Muay Thai devido à sua eficiência na parte fitness, né? Na parte de condicionamento e tudo mais. O Muay Thai basicamente, né, ele usa socos, chutes, joelhos e cotovelos, né? Isso torna realmente um esporte de combate extremamente versátil. Além do mais, né, o Muay Thai enfatiza o uso de golpes de curto alcance, né? Ou seja, ele é uma luta mista, né? Ele pode se utilizar de elementos como as mãos e os pés, que o caracteriza como uma luta de média distância, mas também ele se utiliza do clinch, se utiliza de quedas, né? Que o caracteriza como uma luta mista, pois ele também, além dos socos e chutes, a luta média, ele também se utiliza da luta de curta distância, que, né, no conceito de lutas, né, universitário, Muay Thai, Karatê, Kickboxing, Boxe, são lutas que usam elementos de média distância, né, os braços, né, os membros, e as lutas de curta distância são as lutas do agarre. Trocando em miúdos, basicamente seria as lutas de média distância tem o toque como um fim, ou seja, o soco, ele toca e para, né? Ele não dá aquela continuidade como a luta de curta distância. Ele toca para iniciar o movimento, ou seja, ele toca, faz o agarre e continua a luta. Tá? Mas eu não vou entrar muito nessa discussão. Um outro dia, em um outro vídeo, eu trago, posso explanar isso aí sobre lutas de curta distância, média distância, lutas mistas e tudo mais. É uma coisa, eu particularmente gosto de discutir isso, né? Também é interessante salientar, né, que o Muay Thai, ele, por ser um esporte de combate muito intenso, né, muitas pessoas que buscam esse esporte, eles acabam não dando continuidade, né, nas primeiras aulas. Mas isso também é um pouco por causa do profissional, né? O profissional precisa identificar que cada pessoa é um ser e cada ser possui uma individualidade diferenciada, né? Então a individualidade biológica de cada um precisa ser respeitada, né? Eu sei que em muitos lugares é quase que impossível, mas pelo menos respeitar aquilo que o aluno ali, né, consegue oferecer em cada uma das aulas, né? Um outro aspecto também que tem impulsionado
a popularidade do Muay Thai é a sua natureza inclusiva, né? Tipo, ao contrário de outros esportes de combate, o Muay Thai não discrimina com base em gênero e idade, né? Homens e mulheres, jovens, idosos, todos são bem-vindos para participar e desfrutar dessa arte marcial / esporte de combate. Acho que eu falei uma porcaria aqui, na verdade, diferente de outra, ao contrário de outro esporte de combate. Não, nenhum esporte de combate, na verdade, diferencia as pessoas, né? Acabei falando meio sem pensar aqui. Na verdade, nenhum esporte de combate diferencia as pessoas. Claro que na parte competitiva, tá? Se tratando de outros países, homem luta contra homem, mulher luta contra mulher. Porém, na Tailândia existe, por exemplo, crianças ali que antes de continuar eu preciso fazer uma pontuação aqui, né? Abrir uma aspas aqui também. Na Tailândia, nunca o Muay Thai não se luta com cotoveleira, com capacete, com caneleira. Então, dependendo da idade, lá na Tailândia, homens e mulheres lutam entre si, tá? Isso aqui no Brasil seria quase que impossível, mesmo sendo criança, né? Devido à falta de proteções. No Brasil se luta também quando é criança, porém, geralmente com proteção, tá bom? Só pra deixar bem pontuado isso aí, tá? A gente também não pode esquecer que o Muay Thai se destaca demais, por causa do fitness, né? O condicionamento físico. Então, uma aula de Muay Thai oferece um treinamento completo de todo o corpo. Ele combina exercícios de resistência, de força, de travamento, né? A parte isométrica, a isometria, né? Então, o alto gasto calórico vai também auxiliar em todos os sentidos, né? Na perda de peso, no seu desenvolvimento muscular, tonificação, coordenação motora, né? E além disso tudo, o Muay Thai ainda oferece um número de benefícios mentais, né? O treinamento intenso ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, tá? Enquanto a disciplina necessária para a prática, né, desta luta esporte de combate, arte marcial, aí depende de como você encara o Muay Thai, né? Ajuda a desenvolver concentração, autoconfiança, autocontrole, enfim, né? Muitos praticantes de Muay Thai relatam que melhora a sua autoestima, a sua sensação geral de bem-estar, e tudo isso acontece após começar a praticar regularmente o Muay Thai. Mas também, sendo bem sincero, qualquer luta vai fazer isso por você, desde que você goste, desde que você se sinta bem, não importa. Eu estou falando do Muay Thai porque o Muay Thai está muito mais em evidência no vídeo de hoje. Esse canal cresceu muito falando de Muay Thai, né? É um assunto que eu gosto, algo que eu gosto de estar fazendo, né? E, bom, voltando a falar do crescimento, né? Também houve um crescimento muito grande nas competições, né? Eventos de alto nível são realizados globalmente, né? Se eu for falar de eventos que surgiram ali dentro da Tailândia, os estádios Lumpini, Raja, de Kwannon, Max Muay Thai, Thai Fight, o próprio One, né? O próprio One que vem expandindo de forma arrasadora, né? O One é um evento maravilhoso. Se você ainda não assistiu o One, você tem que assistir. Coloca lá no YouTube One FC, O-N-E, ONI, né? De One em inglês, One FC. E aí você vai se deliciar, tá? Ali tem tudo que você precisa, tudo pra... Se você gosta ali como um admirador mesmo, se você é um treinador, se você é um professor, se você é um praticante, você vai conseguir estudar muito Muay Thai ali, tá? Muito Muay Thai ali, né? Lutadores hoje, devido, por exemplo, a eventos como o One, que são transmitidos globalmente, né? São reconhecidos como alguns dos atletas mais talentosos e dedicados do mundo das lutas,
né? Campeonatos de Muay Thai hoje atraem uma grande base de fãs, né? E são transmitidos aí para espectadores no mundo todo, né? Em todo mundo, né? Hoje aí com o adendo da internet, né? O YouTube transmite muitos eventos. O próprio UFC hoje também é transmitido algumas lutas no YouTube ao vivo. Isso é importante, né? Então, nos dias de hoje, o Muay Thai, para quem o considera uma arte marcial, né, ele não é só mais uma arte marcial, ele não é só mais um esporte de combate, ele não é só mais uma luta, né? Ele também como eu vou dizer, ele já habita o cultural do povo brasileiro, né? Academias, lutadores, entusiastas formam uma comunidade unida que compartilha uma paixão comum pela arte marcial, pelo esporte, pela luta, né? Essa comunidade promove valores, né? Respeito, humildade, camaradagem, e tudo isso fortalece ainda mais a popularidade e o impacto do Muay Thai na sociedade atual. Eu me recordo, pouco tempo atrás, nem tão pouco tempo atrás, né? Nós estamos em 2023. Vou falar de um evento mais recente, do Pride, né? 2007 foi o último, eu acho. Acho que o Pride começou em 2000, 2001, algo assim, né? Antes do Pride ali, um pouquinho antes do Pride ali, né? Principalmente na época do Pride, quando começou a surgir as lutas apareciam um pouco no YouTube, logo quando o YouTube apareceu, ou os DVDs, né, quando começaram a surgir, algumas pessoas chegavam e falavam: nossa, cara, isso é uma coisa absurda, como você consegue gostar disso, né? Outras pessoas ficavam admirados por tudo que acontecia ali, né? Eram poucas as pessoas que entendiam, né, entre aspas, o que realmente estava acontecendo ali. Hoje, todo mundo é especialista. Hoje, todo mundo ali senta no sofá, pega a sua pipoca, a sua cerveja e discute com você falando o que é e o que não é, né? Você vê em fóruns de discussões, né, certas coisas assim que são grotescas, né? Grotescas, né? Mas enfim, né? Em resumo, o Muay Thai ele tem experimentado aí um crescimento sem precedente nos dias atuais, tanto em termos de popularidade quanto em reconhecimento, né, como uma forma eficaz de condicionamento físico e, além de tudo, uma arte legítima, né? O seu apelo vai além das fronteiras tailandesas. Ele conquistou corações e mentes de pessoas de todas as idades e culturas que encontraram no Muay Thai uma paixão, um desafio e até mesmo um estilo de vida, né? Como não dizer que um lutador como o Noelison, por exemplo, né, não vive o Muay Thai como um estilo de vida. O Cajaíba, o Léo Elias, que é treinador lá na Poké Fight Club, né, são pessoas aí que vivem, que respiram o Muay Thai de uma forma absurdamente profunda, né? Então, cara, sem falar essa falta de fronteiras, vamos dizer assim, né? É tudo muito encurtado, né? O Muay Thai encurtou caminhos, né? O Muay Thai rompeu barreiras. Por quê? Porque, pensa assim, o Karatê foi trazido para o Brasil por japoneses, o Aikido e o Judô por japoneses, o Taekwondo foi trazido para o Brasil pelos coreanos, assim como o Hapkido, né? E o Muay Thai? O Muay Thai não. O Muay Thai foi trazido para o Brasil por brasileiros que viram, gostaram, praticaram e resolveram trazer para cá. Só que daí o cara chega no Brasil e ele põe a visão dele, ele põe o sentimento dele, ele põe a cultura dele, né? Por que ele faz dessa forma? Vivência. Porque ele não vivenciou aquilo de uma forma tão profunda que passou a ser a cultura dele, passou a ser a vivência dele. Tentando explicar de uma forma mais simples, pensa num chute. Como é o chute do Muay Thai? O Muay Thai possui características próprias
para se dizer que é Muay Thai. Basicamente, o Muay Thai ele depende de força, equilíbrio, né? Se eu chutar e me desequilibrar, eu estou em desvantagem, eu preciso manter meu corpo equilibrado, eu preciso bater forte, eu preciso mostrar que realmente eu estou querendo machucar o meu oponente. E eu tenho o gesto técnico. Claro que o gesto técnico, né, existem muitas controvérsias. Claro que se eu der um chutão no meu oponente, nocauteá-lo, independente da forma como foi o chute, se for um chute legal, beleza, eu ganho a luta. Mas eu posso ganhar a luta sem ter lutado Muay Thai, tá? Mas vamos lá. Um chute. Basicamente, eu faço um transpasso, ou um step, ou uma passada, faço o jogo de quadril e jogo o chute. Tá ok? Então, existe um gesto técnico específico. Então, o Muay Thai ele precisa desse gesto técnico. O Muay Thai precisa de força. O Muay Thai precisa de equilíbrio, né? Então, na verdade, o que acontece? Pelo fato, né, dessa cultura, dessa vivência, né, ter sido aos poucos aí, né, sendo introduzida para nós brasileiros, né, para nós residentes aqui no Brasil. Eu já disse várias vezes em outros vídeos que o Sandro de Castro, lá de Santos, né, da Thai Fight, da Thai Center, para mim é o grande responsável por todo esse movimento que existe no Muay Thai no Brasil. Após ele, outros e outros e outros e outros, né? O Muay Thai ele demorou um pouco mais para se desenvolver no Brasil por esse motivo, né? Porque não foram tailandeses que vieram para cá, fundaram residência aqui, criaram residência aqui, passaram a morar aqui e passar o conhecimento. Até os brasileiros entenderem que era necessário ir até a Tailândia para conhecer o Muay Thai, né? Demorou muito tempo e isso acabou talvez demorando um pouco esse desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento hoje está forte. Apesar de achar que vai demorar muitos anos ainda para que o Brasil seja realmente a segunda potência no Muay Thai, nós já temos lutadores aí que estão batendo de frente com os grandes nomes do esporte no mundo. Bom, eu encerro por aqui esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, já compartilha, envia para outras pessoas e não deixe de comentar, isso nos ajuda. Traga o seu comentário, que isso vai ajudar bastante a gente, tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Fui!